país totalitário. Vladimir Vladimirovich. A Rússia putinista Estamos com você. cada vez mais parece como o terceiro Reich de Hitler. E a Coreia do Norte. A Rússia está se transformando definitivamente em um império do mal, com uma ideologia totalitária, Нет Путина. Sem Putin não há Rússia. com o culto à guerra e à caça a todos os que não são leais ao regime, Aos traidores da pátria. com vigilância total e a privação gradual de quaisquer direitos dos russos. Como a Rússia passou definitivamente do autoritarismo para a tirania, por que o regime de Putin agora dita a cada cidadão o que fazer e até o que pensar? Por que mergulharam o país em uma atmosfera de medo e exigem a idolatria ao líder? Assista ao reportagem especial, À beira do totalitarismo, como Putin transforma os russos em escravos. Deste livro e dos filmes feitos com base nele, dá arrepios. Cenas horríveis, elas falam sobre o que já aconteceu, por exemplo na Alemanha nazista, e ao mesmo tempo sobre o que ainda pode acontecer, no futuro. Totalitarismo puro, pessoas como zumbis, com cérebros lavados, controle total e poder absoluto do ditador. Tudo isso é sobre o romance de George Orwell, 1984, uma obra-prima reconhecida mundialmente e que já se tornou um clássico. Mas na Rússia, ele foi recentemente excluído da lista de literatura escolar. Bibliotecas em todo o país estão retirando o livro de seus acervos. Ele está sendo removido das prateleiras e das livrarias, apesar de ter sido um dos best-sellers. O russo Dmitry Salin decidiu simplesmente distribuir os livros de Orwell gratuitamente às pessoas nas ruas, e por isso ele foi responsabilizado criminalmente. Por que tudo isso? Pesquisadores de totalitarismo afirmam que a ordem para relegar o livro ao esquecimento veio do Kremlin. Afinal, as cenas do romance de Orwell lembram muito a realidade da Rússia atual. Ausência total de liberdade. Não são as pessoas, mas o regime que decide sobre o que se pode falar, o que se pode ler, e até sobre o que se pode pensar e o que não se pode. No romance de Orwell, existia o conceito de crime de pensamento. No totalitarismo descrito pelo autor, uma pessoa podia ser cruelmente punida por um pensamento, gesto ou palavra descuidados. E agora, sobre o fato de que o crime de pensamento poderá ser punível na Rússia, falam deputados na Duma estatal, após a aprovação de mais uma lei repressiva. A interpretação literal do que está escrito é punição, inclusive por tentativa de crime de pensamento. Um conceito que existe em um autor. Propõe-se punir pelo crime de pensamento. O deputado fala sobre a lei que estabelece punição por buscar informações na internet, se essas informações forem consideradas extremistas pelas autoridades. Agora, na Rússia, qualquer pessoa que digite algo desagradável ao governo na barra de pesquisa do Google ou do Yandex pode ser considerada criminosa. A lista dos chamados materiais extremistas é enorme e cresce constantemente a cada dia. São artigos, músicas, filmes, qualquer coisa. Qualquer pessoa que procure algo na internet agora se encontra em zona de risco. Isso é uma história absolutamente totalitária. Não é apenas autoritarismo, é mais um passo em direção ao totalitarismo. O principal objetivo aqui é intimidar as pessoas. Agora ninguém sabe pelo que pode ser punido e pelo que não pode. Apenas o desejo de ler ou assistir a algo, além da propaganda de Putin, pode ser interpretado como violação da nova lei. Mesmo que a pessoa não tenha escrito nada na internet nem incitado ninguém a nada. Mas em sua própria cabeça, você já cometeu algo injusto. O próprio pensamento já se torna criminoso. As referências a Orwell, nesse caso, não são exagero. As autoridades estão bloqueando o acesso a sites independentes, estão criando sua própria rede interna, a chamada internet soberana, isolada do mundo exterior. Redes sociais estão sendo proibidas uma a uma. Chamadas no Telegram e WhatsApp são bloqueadas, já que não podem ser monitoradas pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia. Em vez disso, o Kremlin está se preparando para forçar os russos a usarem o mensageiro estatal Max, totalmente controlado pelas forças de segurança. Por isso já foi apelidado de policial no bolso.
bolso. Tudo o que você escreve e lê lá é visto e documentado pelos órgãos punitivos. Tudo isso junto, decisões legais e soluções tecnológicas, forma o totalitarismo digital. Eles se dedicam intencionalmente à construção desse totalitarismo digital, junto com a direção das empresas de tecnologia da informação e com o Serviço Federal de Segurança da Rússia. Pesquisadores de totalitarismo afirmam que, segundo todos os parâmetros científicos, a Rússia agora se enquadra no conceito de Estado totalitário. E o indicador-chave aqui é o controle total sobre a vida de cada pessoa. Liberdade é escravidão. Esse era um dos slogans do Estado totalitário no romance de Orwell. Aos poucos, os políticos estão preparando os russos para a perda de quaisquer direitos e liberdades, às vezes pronunciando sentenças orwellianas quase que literalmente. O que é direito? Isso é, na verdade, a maior forma de não liberdade. Posso dizer que quanto mais direitos tivermos, menos livres seremos. A proibição é a maior liberdade do ser humano. A proibição realmente liberta, da necessidade de pensar e tomar decisões por conta própria. E as proibições só aumentam. Nos últimos 3 anos, a Duma estatal emitiu um número recorde delas. Qualquer crítica à guerra foi proibida, por causa da chamada desacreditação do exército russo. Pessoas são jogadas atrás das grades. No país ocorrem repressões em massa. Agora o Estado pode confiscar os bens dessas pessoas. Por qualquer crítica ao governo, os russos recebem o rótulo de agente estrangeiro. Posteriormente, essas pessoas são proibidas de ensinar ou exercer atividades empresariais. Sob a proibição mais rigorosa está a divulgação de críticas, sátiras ou memes contra Putin, ministros, deputados e membros das forças de segurança. Isso prevê até 5 anos de prisão. Não se pode criticar apenas na internet ou em reuniões públicas, mas até em conversas privadas, em restaurantes ou bate-papos na cozinha. Por enquanto, isso não está explicitamente previsto na lei, mas na prática, as pessoas já estão sendo punidas. É assim que aconteceu com esta mulher, residente de Krasnodar, Olesya Ovtchinnikova, e seu marido. Eles almoçavam no restaurante local, na Drovak, e discutiam entre si a chamada Operação Militar Especial, criticando a agressão da Rússia contra a Ucrânia. Uma pessoa na mesa ao lado os ouviu e chamou a polícia. O casal foi derrubado no chão e algemado. A mulher foi multada e o marido foi preso por 15 dias. Ambos foram advertidos. Se continuarem a se indignar pelo fato de Putin ter iniciado a guerra agressiva, ou seja, se cometerem o crime novamente, poderão pegar até 15 anos de prisão. E o russo Sergei Klokov foi condenado a 7 anos de colônia penal, apenas por conversar ao telefone. Ele conversava com um amigo sobre a situação na Ucrânia. Descobriu-se que estava sendo grampeado pelos serviços de segurança. Sergei, de acordo com as transcrições das gravações que se tornaram provas materiais no tribunal, pronunciou as seguintes frases: "Temos certeza de que estamos lutando contra o fascismo, mas lá não há fascismo. Simplesmente não há." Ele também disse ao amigo: "A Rússia não tinha o direito de atacar e iniciar a guerra. Rússia é um estado assassino." Tudo isso é verdade. E tudo isso não foi dito em uma manifestação, nem publicado em redes sociais. Foi apenas uma conversa telefônica privada, mas a pessoa foi colocada atrás das grades por 7 anos. Em países autoritários, uma pessoa pode ser punida por criticar publicamente o governo, mas não por uma conversa em um círculo restrito. Por isso, nada aconteceria. Já um regime totalitário coloca uma pessoa atrás das grades por qualquer declaração indesejada pelo governo, mesmo que dita em particular a um parente, amigo ou colega. E a Rússia de Putin já ultrapassou essa linha. Por isso, o governo incentiva as delações. Elas se tornaram massivas por lá. Sobre muitas coisas não se pode falar em voz alta. Ou mais ainda, simplesmente não falar, não mencionar, pois reina uma atmosfera de medo de delações. E as delações funcionam exatamente como nos antigos sistemas totalitários. Nenhuma pessoa em um sistema desses pode se sentir tranquila. O próprio governo conclama a buscar inimigos por toda parte. Pessoas que discordam da linha do Kremlin. Putin os chama de traidores da nação, que, segundo ele, precisam ser erradicados. Estou convencido de que essa purificação natural e necessária da sociedade só fortalecerá o nosso país. Mania de conspiração, inimigos em toda parte, também são slogans obrigatórios de um Estado totalitário. Putin, como um experiente agente da KGB, entende isso muito bem.
Sempre é necessário ter um inimigo cuja luta justifique a necessidade de ações coercitivas e de expansão. Mas ele também é necessário para manter o controle interno. Há um inimigo. Todos devem se unir em torno do líder. Isso tudo Putin dizia sobre os países ocidentais. Por algum motivo, não percebe que o que ele descreve não é a União Europeia ou os Estados Unidos, mas a Rússia contemporânea. Grande irmão está de olho em você. Mais uma frase do romance de Orwell. E na Rússia, o Estado tenta monitorar todas as publicações nas redes sociais, todas as mensagens nos mensageiros, inclusive com o uso de inteligência artificial. E os próprios políticos também são grampeados. O Serviço Federal de Segurança e outros serviços secretos russos estão monitorando ativamente toda a burocracia. Trata-se de uma escuta total. Cada governador, cada vice-governador, cada chefe de departamento, seja de qualquer área, sabe que está sendo constantemente grampeado, de forma seletiva ou contínua, mas está sendo escutado. Além disso, ele vive atualmente em um ambiente no qual se prepara para ser simplesmente denunciado, até mesmo por seus próprios colegas, de forma competitiva por deslealdade. A atmosfera de medo é um dos principais atributos de uma sociedade totalitária. E Putin faz de tudo para que as pessoas tenham medo, tanto os políticos quanto os cidadãos comuns. As grandes manifestações realizadas no início da invasão, em grande escala, foram reprimidos com brutalidade. As forças de segurança detêm pessoas que participam de protestos individuais, mesmo que no cartaz esteja escrito apenas "Meu avô lutou contra o fascismo" ou "Orwell escreveu uma distopia, não um manual". Mas ao que parece, para o Kremlin, a assustadora realidade do romance de Orwell é exatamente um manual, uma instrução de uso. Na Rússia, tudo acontece como nesse livro. Os parafusos estão sendo apertados. Por criticar o Kremlin e a guerra que ele iniciou, milhares de processos criminais foram abertos. Pessoas são colocadas atrás das grades em massa. Por exemplo, o deputado da Duma Municipal de Moscou, Alexei Gorinov, recebeu 7 anos de prisão apenas por falar sobre os fracassos do exército russo no campo de batalha. Outro caso emblemático, o pai solo Alexei Moskalyov. O homem foi preso porque sua filha criou, durante uma aula, um desenho contra a guerra. Na colônia penal, Alexei foi espancado. Exemplos assim são inúmeros. Os russos têm medo. Muitos já estão moralmente quebrados. Mesmo quando questionados sobre sua opinião a respeito da punição por buscar informações indesejadas ao governo na internet ou sobre a imposição do mensageiro estatal Maxi, a maioria demonstra total falta de vontade própria. É lamentável. Mas fazer o quê? Não somos nós que decidimos. Quem decide é a elite. A discordância já é considerada traição pelo regime totalitário. As pessoas devem sentir sua própria insignificância, desesperança e impossibilidade de mudar qualquer coisa. Só assim estão prontas para cumprir qualquer ordem da elite. É assim que a Rússia putinista funciona. Às vezes, tudo isso chega ao absurdo. Professores da região de Voronezh receberam pelo correio uma instrução, supostamente do partido no poder, Rússia Unida, para fabricar com papel alumínio um capacete da pátria para se proteger da ação dos satélites da OTAN e gravar tudo em vídeo. Os professores obedeceram. O importante ato patriótico, que nosso chapéu se torne um símbolo de união. Descobriu-se que era uma pegadinha. A instrução enviada à escola como se fosse da Rússia Unida, na verdade partiu do brincalhão Vladislav Bokan. Ele queria demonstrar que a Rússia é um país totalitário e que seus cidadãos estão prontos para cumprir qualquer ordem do governo, mesmo a mais absurda e humilhante. Sua ligação com o sistema totalitário foi comprovada também pelo Ministério da Educação da região de Voronezh. Ao saber do ocorrido, elogiou os subordinados. Na prática, pela obediência servil. E depois ainda criticou um pouco, pela falta de vigilância. Por um lado, os professores mais uma vez demonstraram alta disciplina. Por outro, é claro, decepcionou que não conseguiram diferenciar uma iniciativa partidária genuína de uma piada inadequada. A Rússia já não é um estado autoritário. Quem diz isso é o historiador russo, professor e acadêmico da Academia Russa de Ciências, Yuri Pivovarov. Ele deixou a Rússia e agora, ao contrário de seus colegas, pode falar abertamente, sem medo de repressões.
Eu chamo o regime atual na Rússia de neototalitário. Já passamos pela estação autoritarismo e avançamos para algo horrível. O beco sem saída do totalitarismo. Eu uso o termo neototalitário. Neo, porque é outra época, outro tempo, outras pessoas. Totalitário, porque corresponde à natureza do totalitarismo. A Rússia busca o controle total. Agora, para o Kremlin, não basta apenas reprimir sentimentos de oposição. Não basta a monopólio do poder político. O regime totalitário precisa de muito mais. Totalitarismo, do latim totalis, todo, inteiro. Esta palavra significa controle completo, total sobre todas as esferas da vida pública e privada, seja cultura, educação, lazer, sexo. É preciso controlar tudo. E a Rússia já está seguindo nessa direção. O governo, por exemplo, elabora para os jardins de infância uma lista de brinquedos que não contrariam os chamados valores tradicionais. E os livros de alfabetização na Rússia começarão com citações de Putin. Permita-me pedir-lhe, estimado Vladimir Vladimirovich, que na primeira página do futuro livro de alfabetização, dirigir-se a cada aluno do primeiro ano. O regime do Kremlin quer obrigar as russas a terem o maior número possível de filhos. Putin fala sobre isso em quase todos os seus discursos. Crianças, 7, 8 por família. Ter muitos filhos, uma família grande, deve se tornar a norma. No governo já foi criado com esse objetivo o chamado Esquadrão Especial Demográfico. Transformar isso em um assunto de interesse nacional. Esse esquadrão especial demográfico foi criado em cada ministério e órgão governamental. Esse campo abrangeu negócios e instituições de ensino superior. Vamos restabelecer a quantidade de filhos como medida de sucesso. O sentido do trabalho do Conselho está nos resultados do material desenvolvido. Que a taxa de natalidade precisa ser aumentada. Isso é proclamado pelos políticos em todos os níveis, seguindo Putin. Precisamos que 51% das famílias tenham muitos filhos. Isso, dizem, já é praticamente uma obrigação para os russos. Foi exatamente assim que nosso presidente, Vladimir Vladimirovich Putin, a definiu. Precisamos alcançar esse objetivo e resolver essa tarefa. Muitos deles já encaram os problemas demográficos como se fossem uma questão de criar coelhos, como se não se tratasse de cidadãos autossuficientes do país, mas de organismos que pertencem totalmente ao Estado e que devem se reproduzir por ordem. A fórmula é uma só. O homem deve trabalhar duro, a mulher deve dar à luz. Não haverá outro caminho. O papel da mulher é ou estar grávida, ou alimentar o filho, ou se preparar para a próxima gravidez. É preciso impulsionar, avançar. A palavra população soa feia, mas é necessário para que nos desenvolvamos. Os políticos aqui são apoiados também pela Igreja Ortodoxa Russa. Quem vai lutar se não houver natalidade? A Igreja Ortodoxa Russa abandonou de vez os valores cristãos, tornando-se parte da máquina de propaganda do Estado totalitário. Assim como os políticos, os padres criticam aqueles que não cumprem a vontade do líder. Chegou a época em que as mulheres simplesmente não querem mais ter filhos. Tornaram-se frágeis, medrosas, promíscuas e não querem engravidar. E uma pessoa que declarar publicamente estar indignada com tais apelos e que não quer ter filhos em um estado assim, pode ser responsabilizada criminalmente, pela lei que proíbe a propaganda da renúncia à maternidade. Na Rússia, já existe uma lei dessas, e com isso a Rússia de Putin superou até a Alemanha totalitária de Hitler. A questão de ter filhos ou não é uma questão privada. Minha, da minha esposa, dos meus pais, que querem netos ou não. É uma esfera íntima. E sob um governo autoritário, isso não interessa. Mas sob um regime totalitário, o poder interfere. Ele entra literalmente na cama, invade cada família e diz às pessoas o que é certo e o que é errado. Na Rússia, filmes que não correspondem às chamadas valores tradicionais foram proibidos. Em seu lugar, os cinemas são obrigados a exibir obras que enaltecem a guerra contra a Ucrânia. Livros indesejados são banidos, peças de teatro canceladas e diretores, dramaturgos e escritores levados a julgamento. Tudo que não se encaixa na ideologia da Rússia de Putin é erradicado. Todo regime totalitário precisa de sua ideologia dominante, obrigatória para todos. Putin a constrói sobre mitos históricos da suposta civilização russa especial, nostalgia pela União Soviética e especulações de que a Rússia teria vencido o fascismo sozinha e, por isso, teria o direito de decidir o destino de outros povos.
Políticos próximos ao Kremlin trabalham para consolidar essa ideologia em um novo código do cidadão russo. O Código do Cidadão Russo é o novo código dos construtores do comunismo e os novos mandamentos divinos. Mas pesquisadores respeitados de totalitarismo dão à ideologia de Putin outra definição: fascismo esquizofrênico, ou seja, fascismo sob a máscara da luta contra o fascismo. Trata-se de uma visão de mundo fragmentada, uma caricatura extremamente perigosa e agressiva do fascismo. Isso significa que, na prática, os fascistas chamam outros de fascistas. Ideólogos do mundo russo, como Alexander Dugin, se declaram abertamente fascistas. Mas eles entendem que, na realidade russa, é vantajoso acusar o Ocidente ou outros de fascismo. E esse fascismo esquizo funciona. Essa ideologia cria a imagem de inimigos que devem ser eliminados. Essa ideologia justifica a própria agressão, não apenas a guerra contra a Ucrânia, mas também futuras guerras que o regime planeja travar contra outros países. Um conflito com o Ocidente coletivo. Outro atributo obrigatório do totalitarismo é o culto à personalidade. Na Rússia, ele já vem sendo construído há muito tempo. O ideólogo de Putin, Dugin, produz um slogan atrás do outro, como este: Putin. Em todo lugar, Putin. Tudo. Putin é absoluto. Putin é insubstituível. Políticos de todos os níveis e tipos não ficam para trás. Sem Putin, não há Rússia. Caso contrário, não dá mais. Se não demonstra lealdade, torna-se inimigo. E tudo isso leva ao ponto de que é necessário elogiar Putin o tempo todo. Antes era possível apenas trabalhar sem bajulações. Agora é preciso reforçar isso constantemente. Servidores públicos, professores e estudantes são levados centralizadamente a manifestações em apoio ao ditador. E os donos de empresas privadas também obrigam seus funcionários a participar de pseudo-flashmobs patrióticos. O ambiente, os slogans e até os gestos lembram as manifestações do Partido Nacional Socialista de Hitler. Para Putin, são organizados encontros encenados com o povo, levam pessoas cuidadosamente selecionadas para que ele apareça diante delas saindo do carro na rua. Parece falso. Pavlik Morozov, um fetiche da propaganda totalitária soviética. O garoto que denunciou seu próprio pai. E claro, Pavel Morozov e outras pessoas cuidadosamente selecionadas gritam: As pessoas são usadas como objetivos em ações de propaganda. Constroem com elas enormes palavras. Na região de Rostov, chegaram até a colocar crianças de joelhos para formar o sobrenome do ditador. E tudo isso funciona. Observam horrorizados professores que saíram da Rússia, mas mantêm contato com os pais dos alunos. Chorando, uma mulher de São Petersburgo contou uma história. Seu sobrinho, filho de sua irmã, começou a primeira série. E já em maio, o menino vinha falando sobre os judeu-bandeiristas, que todos os ucranianos deveriam ser mortos, que Putin é um grande presidente. Ela chora e pergunta: o que fazer? Ele tem 7 anos. Isso é típico. Se Deus nos livre, seu filho for colocado de joelhos com outras crianças, formando a letra Z, ou for obrigado a segurar o retrato de Putin, não há chance de que isso passe despercebido para ele. Eu já tive dezenas, se não centenas de milhares de conversas e contatos. Com o horror, percebo, não vai passar. Quando falamos de idade sensível, não passará. Cada criança está pronta para lutar contra você. Na Rússia, são produzidos clipes de propaganda assim. Crianças em uniformes militares cantam que, quando Putin lhes der a ordem de ir para a morte certa, morrerão por ele sem hesitar. E no romance de Orwell sobre os horrores do totalitarismo, havia muitas dessas canções infantis. E o último critério do totalitarismo, o culto à guerra. A Rússia atende a ele 100%. A guerra está presente em cada discurso de Putin. A propaganda é permeada de guerra.
A guerra é glorificada em todo lugar, desde creches até igrejas. No romance de Orwell havia o slogan "A guerra é a paz". Eis o que dizem os políticos na Rússia de Putin. A guerra é amor. A guerra é amiga. A guerra é o futuro. Que isso permaneça em nossas lembranças. E sim, é muito importante que vocês possam transmitir isso às futuras gerações. Atualmente, no mundo, não há muitas nações com regime totalitário. São a Coreia do Norte, Eritreia e Afeganistão. E com todas elas, a Rússia de Putin colabora ativamente, além de absorver experiências. A propagandista Skabiva visitou a Coreia do Norte e fez reportagens. A mensagem principal é clara: vamos viver como os norte-coreanos. Afinal, no totalitarismo, supostamente, não há nada de errado. Olham com confiança para um futuro brilhante. Sem o distintivo com os grandes líderes, é proibido sair às ruas. Skabieva tenta convencer as pessoas de que há, de alguma forma, liberdade na Coreia do Norte. Diz que lá lhes permitiram filmar nas ruas. Mas nos reportagens seguintes é obrigada, com irritação, a admitir que fiscais a seguem por toda a parte. Fomos imediatamente proibidos de continuar a filmagem e pediram para que os moradores locais não fossem gravados. Porque, na realidade, os locais vivem à beira da fome, assustados e doutrinados. Isso é relatado por aqueles que conseguiram fugir do país campo de concentração. Sob o disfarce de turistas, filmando secretamente com celulares, dezenas de reportagens foram feitas, inclusive por colegas russos de Skabieva. Mas agora não se admite falar sobre isso. Skabieva mostra bairros residenciais cenográficos, onde ninguém mora. O camarada líder da Coreia do Norte inaugurou uma nova rua. E diz aos russos que devem seguir o exemplo dos norte-coreanos, comer menos e trabalhar mais. Um pedreiro norte-coreano trabalha pelo menos o dobro, às vezes 2,5 vezes, de um russo. No entanto, a produtividade em um estado totalitário desses é, na verdade, muito baixa. Quem diz isso é o diretor russo Vitaly Mensky, que filmou um documentário sobre a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte utiliza-se trabalho escravo. Só que os proprietários dos escravos é o próprio Estado. E Putin também está transformando gradualmente os russos em escravos. Isso é feito passo a passo, uma proibição após a outra, de forma imperceptível, como a rã que não percebe estar sendo cozida se colocada em uma panela com a água aquecida lentamente do morno ao fervente. Mas ainda existe uma diferença entre os russos e os norte-coreanos. Na Coreia do Norte, já não é a primeira geração que recebe o país como dado adquirido. As pessoas nasceram nessas condições e, para elas, num contexto de absoluto fechamento e vazio total, essas condições são as únicas possíveis para sua existência. A Rússia, por sua vez, perdeu sua própria liberdade, sua dignidade e seu direito de existir no mundo civilizado. Os russos, com suas próprias mãos, privaram-se dos direitos humanos básicos. Quando o ditador anterior da Coreia do Norte, Kim Jong-il, morreu, os norte-coreanos choraram em massa, o mais alto e expressivo possível. Aqueles que não choravam de forma suficientemente convincente eram reprimidos, mas no geral, para a maioria, o choro era de certa forma genuíno. É assim que funciona a psicologia de massa. Todos ao redor choram, e cada indivíduo, chorando nessa multidão, começa em nível subconsciente a acreditar que seu choro é sincero. O mesmo acontece com as manifestações e flash mobs em apoio a Putin. Pessoas são levadas à força, obrigadas a gritar. Em algum momento começam a acreditar que Putin é realmente seu líder e que devem renunciar à liberdade, aos próprios direitos e à dignidade humana, estando prontos para cumprir qualquer ordem. O número de pessoas com a mente obscurecida só aumentará a cada ano, enquanto Putin permanecer no poder e a Rússia continuar sendo um país totalitário. E isso é um problema não apenas para os próprios russos, nem apenas para a de Ucrânia, que luta contra a agressão de Putin. Esse sistema político está se desenvolvendo na direção pior e mais perigosa. Perigosa para a paz e a segurança globais. Estão sob ameaça os países do Báltico, a Escandinávia, a Suécia, toda a área do Ártico e o Mar Báltico. A Rússia pode atacar a Letônia, Lituânia, Estônia, Finlândia e Polônia. Além disso, Cazaquistão, Azerbaijão e Armênia sentem-se ameaçados. Todos que estão próximos de um regime totalitário louco vivem como se estivessem sobre um barril de pólvora.
Nos últimos 20 anos, a Rússia foi um país autoritário. Putin e seus aliados colocados em cargos-chave buscavam controlar a vida política e construíram uma vertical de corrupção. Enriqueciam-se. Mas após a invasão em larga escala da Ucrânia, a Rússia passou ao totalitarismo. Aos russos estão sendo sistematicamente retirados os últimos direitos civis. O Kremlin precisa de controle total, poder absoluto sobre a vida de cada pessoa. Agora Putin tenta cimentar seu papel de ditador totalitário, tornar-se o Kim Jong-un russo. Os russos estão sendo transformados em engrenagens do sistema, material descartável, e a única forma de salvá-los desse destino é a queda do regime de Putin. Maxim Urlapov, reportagem especial. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.